Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês sobre o poder da visão. E essa mensagem eu vou tirar de uma fábula chinesa que foi relatada em 1857 pelo elder George Albert Smith. Então, nessa fábula chinesa, existia duas pessoas. Tinha o guia e o turista. Então o guia começou a levar o turista em várias partes da China para que ele conhecesse. Só que quando o guia levou o turista em determinado local da China, eles encontraram uma grande cidade, toda murada, muito bonita. As pessoas que habitavam naquela cidade eram muito ricos, se vestiam muito bem, eram cheios de dinheiro, tinham tudo o que eles precisavam. Só que, aparentemente, o povo parecia que estava em paz. Só que o guia, ele foi levando o turista, e o turista ele prestou atenção na população e notou que no meio da população existia um demônio bem pequenininho e bem fraquinho. Aí o turista ele chegou na conclusão que a cidade era uma cidade extremamente justa. Por quê? Porque tinha um demônio e ele era fraco e era pequeno. Por isso que o povo, em virtude da justiça do povo, o demônio não tinha poder sobre ele. Aí o guia olhou pro visitante e falou assim: não, você está enxergando tudo errado. Não quer dizer, a história realmente não é essa. Na realidade, essa é a cidade mais iníqua que tem em toda essa região. E a iniquidade é tanta que o povo daqui ele se entregou à prática do mal. Por isso que só há um demônio bem pequenininho e fraco, porque o povo já faz o mal. Então não precisa de muito sacrifício do demônio para empurrar o povo a continuar fazendo a prática do mal. Eles mesmos fazem por si só. Por isso que só precisa um, e pequeno e bem fraco, porque o resto do povo eles já decidiram praticar o mal por si só. Eles são rápidos em cometer iniquidade, porém vagarosos em lembrar do Senhor, seu Deus. Aí o guia falou: deixa eu levar você agora para outra cidade. Aí eles foram. Quando eles estavam se aproximando da outra cidade, tinha um senhor bem idoso, tentando subir uma rua com muita dificuldade. Aí dessa vez, o visitante, ele estava com os olhos mais apurados e ele observou que em cima e ao redor daquele homem existia 7 demônios, e bem fortes, altos e muito violentos. E aí quando o viajante viu isso, ele falou para o guia: nossa, aquele homem deve ser muito iníquo, muito ruim, mesmo sendo idoso, mas a história dele deve ser muito triste, deve ser um homem muito mau. Porque olha o tanto de demônio que está em cima dele, olha a força desses demônios atacando ele. Aí o guia olhou para ele e falou assim: não, você está entendendo errado novamente. Por um lado, você acertou, porque os demônios realmente estão atacando ele. Agora, por que que os demônios estão atacando aquele senhor de idade? Porque de todas as 2 cidades que eu levei você, esse é o único homem justo na terra. Por isso que as forças do mal estão atacando ele com todo o poder, usando todos o seu exército com maior violência e os mais violentos demônios em cima desse senhor. Por isso que se ele cair, toda essa região vai ser destruída e dominada pelo demônio. Aí o visitante: nossa, eu não tinha parado para pensar dessa forma, que situação. Aí qual a lição que nós podemos tirar dessa história? Nem sempre aquilo que nós estamos vendo e sentindo é o que nós esperamos ser. Muitas vezes
o mundo hoje em dia ele está sendo tão torcido, o que era bom não é mais. O que é ruim é bom agora. Uma coisa que sempre foi bom foi a família, a união familiar. E hoje em dia já não é mais. A família já está em segundo plano. Outras coisas podem ser mais importantes do que a família. Então, por que isso está acontecendo? Porque as coisas elas estão mudando de uma forma não autorizada pelo Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, o nosso lar, que deveria ser um lugar seguro, onde encontrar paz, segurança, tranquilidade, é dentro do lar, não é fora dele, mas é um lar centralizado em Jesus Cristo. Todo lar que é centralizado em Jesus Cristo vai ter essa orientação, essa força, essa paz, esse conforto, esse sentimento de paz, harmonia, mas é tudo à base de Cristo. Os padrões têm que ser vividos de acordo com os padrões de Cristo, não os nossos. Os nossos, eles são muito corrompidos. Não vale a pena a gente seguir somente os nossos pensamentos, os nossos desejos carnais. Se os nossos desejos forem contrários aos de Cristo, pode ter certeza que você vai ser infeliz nessa vida. Por exemplo, vocês lembram aquela história da Boate Kiss? Todos aqueles jovens maravilhosos, com crianças, novos, que poderiam estar dentro de casa, mas por algum motivo eles preferiram não estar com a família. Eles preferiram ir para outro lugar, menos ficar com a família. Agora, o que nós, pais, estamos fazendo para manter nossos filhos conosco? Aí cada um tem uma história para contar, mas que sirva isso de advertência, porque os nossos filhos, eles têm que ficar no lar, junto com os pais, com os pais dentro do que Cristo estabeleceu. Por exemplo, aqueles jovens da Boate Kiss, infelizmente por algum motivo eles preferiram não estar com a família. Agora o porquê eu não sei, mas cada um tem uma história para contar. Mas normalmente, se o lar for centralizado em Cristo, toda a família vai querer ficar juntas. Agora, se o lar não tiver centralizado dentro dos padrões estabelecidos por Cristo, os filhos eles sempre vão querer ir para todo lugar, menos para o lar. Aí só que esse problema de visão errada, torcida, fora do Evangelho de Cristo, é que acaba levando, como levou aqueles adolescentes maravilhosos, à morte. A morte pelo fogo. Então, cada um de nós somos livres também para tomar essas escolhas, mas que nós possamos abrir melhor nossos olhos. E nem sempre aquilo que eu estou vendo e acho que é bom para mim. Agora, como que eu posso descobrir se aquele local que eu pretendo ir ou não ir, se é bom para mim ou não? Primeiro, eu preciso verificar se os padrões de Cristo condiz com aquele local que eu pretendo ir. E outra coisa, eu também, se eu quero ir para um determinado local, eu preciso ver se a minha família, a maioria da minha família, é a favor que eu vá para esse local. Agora, como que eu vou saber se a maioria da minha família está certa ou errada? Eu preciso verificar se eles vivem de acordo com os padrões de Cristo. Sempre que eu seguir a Cristo, eu vou me dar bem. E sempre que eu não seguir a Cristo, eu vou me dar mal, eu vou sofrer nessa vida. Então, que nós possamos prestar atenção nos nossos familiares e no nossa mente, o que ela está dizendo,
se eu devo ir para determinado local, a primeira coisa que nos acusa é a nossa consciência. A nossa consciência, ela sabe para onde você está indo e se aquele local aonde você vai, se ele é bom ou ruim para você. Se ele for ruim, a sua mente vai te avisar. E se for bom, a sua mente vai te avisar também. Mas, por medida de segurança, é sempre bom verificar com a sua família se eles guardam e seguem os mandamentos de Cristo. E eles vão te avisar como uma confirmação de que a sua consciência já está te avisando se aquele local é seguro para você ou não. Então, que nós possamos ter os olhos mais atentos, mais abertos, para que a nossa vida se prolongue mais aqui na Terra. Porque as Escrituras mesmo, elas nos ensinam isso. E quando nós honrarmos nossos pais, os nossos dias se prolongarão na Terra. E na hora que nós deixarmos de honrar nossos pais, o nosso tempo será mais curto aqui na Terra. Então, que nós possamos querer viver os mandamentos de Cristo para que a gente viva mais feliz aqui nessa Terra. Então, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje nessa lição. Espero que seja útil para vocês. Se forem, compartilhem, se inscrevam no canal para que ele cresça e muitas outras pessoas passem a entender essas informações de uma forma melhor. Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários que eu posso compartilhar outras aulas com vocês dentro das próprias questões que vocês me mandarem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.